o que ilustra esse raciocínio é que quando é constituída uma empresa de responsabilidade limitada, seja hold ou para outra finalidade, ali há uma espécie de planejamento, né? As dívidas, o sócio que constitui aquela pessoa jurídica, ele responde pelas dívidas no limite daquele valor que é integralizado. Essa é a regra geral. Mas são muitas as exceções, né? São muitas as exceções. Então, a pessoa jurídica, aliás, esse empresário, esse patriarca que constitui essa pessoa jurídica, ele precisa fazer tudo bem direitinho à luz da sua situação. Uma das formas de desrespeito dessa regra geral é o credor trabalhista, né? Então, no exemplo mesmo que tu comentaste, é uma pessoa jurídica, tem uma folha com 200, 300, 400 empregados. E daqui a pouco acontece alguma questão conjuntural e ele recebe uma avalanche de reclamatórias trabalhistas. A chance dessa reclamatória trabalhista transcender a pessoa jurídica operacional para atingir os sócios dessa empresa operacional, ela é grande. E se o proprietário dessa pessoa jurídica operacional prestadora de serviço for a própria holding, talvez aí a gente vá ver o patrimônio da holding sendo comprometido, né? Exatamente isso, Carlos. É isso que a gente evita. Porque o que acontece? O credor trabalhista ele tem essa maior facilidade, né? Seja doutrinária, seja legal, seja jurisprudencial, de chegar no patrimônio do sócio. Ainda que é importante a gente ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça ele tem adotado um entendimento que deve se transformar em repetitivo daqui a um tempo, porque tem sido corrente agora, de que essa desconsideração da personalidade jurídica, que é isso que tu estás colocando, é sair do âmbito da pessoa jurídica e atingir o sócio, o patrimônio do sócio. Isso deve acontecer somente quando verificado aquelas hipóteses que estão na lei, que é de fraude, é desvio de finalidade, é ocultação de patrimônio. Então tem que haver essa comprovação. Até então, essa desconsideração era feita a rodo na Justiça Trabalhista. Né? Eu vi casos de a esposa do sócio ter valores bloqueados. Ah, mas o que é isso aqui? E a gente vai ver, mas é daquela dívida da empresa do marido. Cheguei a ver casos assim. Então, é isso que o STJ agora quer dar uma segurada. Não é bem assim. A gente tem que ter aqueles requisitos que a gente adota para dívidas cíveis, normais, até a fiscal. O credor fiscal não é tão agressivo. Então, ele está barrando isso. Mas sim, e aí vem a hold como proteção patrimonial. Se eu tirei aquele patrimônio do sócio e coloquei dentro de uma pessoa jurídica, eu já não corro tanto esse risco. Porque até chegar na pessoa jurídica do sócio é uma barreira bem maior. Ele vai chegar no sócio e vai ver, não, mas ele não tem patrimônio. Não tem patrimônio. São camadas de proteção. Camadas de proteção. Com relação a dívidas fiscais, a gente tem alguns exemplos aqui dentro do escritório em que holdings acabaram sendo colocadas dentro do patrimônio do devedor. Né, Carlos? A gente tem um caso bem paradigmático aqui, onde não era de conhecimento a existência da holding, ela veio a ser conhecida através de um pedido de inventário. Sim. Que levaram as informações para o inventário, que é um processo público, e no processo público que chegou ao conhecimento a existência dessa holding. Mas, claro, ali são casos onde que fraudes são potencialmente levantadas, desvios de finalidade, como tu comentou, né, Helena? Então, para que ocorra a chegada na holding, pressupõe a existência de atividades claramente ilícitas, né? Então, desde que ela é constituída, ou seja, tu não transformar ela em uma empresa operacional, né, o que pressupõe os próprios riscos da atividade empresária, transformar ela numa empresa autônoma, certamente ela chegar a ter algum tipo de prejuízo em decorrência disso é muito mais difícil, né? Desde que as atividades sejam levadas de uma maneira regular, sem a ocorrência de qualquer fraude, né? Nesse ponto, eu acho que o aspecto temporal é dos mais importantes. São duas situações totalmente diferentes. O patriarca que decide constituir uma holding depois de ter um profundo endividamento. E o patriarca que decide constituir a holding antes de qualquer endividamento mais profundo. Antes de qualquer endividamento. Se ele faz antes, a gente passa a ter argumentos extremamente consistentes para evitar para evitar a perda desse patrimônio em função de dívidas futuras. Com certeza. Fiscais, cíveis, até trabalhistas, dependendo da situação, né? Então, como a gente diz, né?
momento do... Eu ia dizer, o momento do casamento é o momento em que a gente começa a organizar a casa, não é no momento da crise, né? Não é no momento da separação que a gente vai discutir a divisão dos bens, é no momento da bonança. Então, esse empresário que hoje se vê num momento positivo e sem endividamento, paradoxalmente ele pode pensar assim, mas eu não preciso, porque afinal de contas eu tenho a minha tranquilidade patrimonial aqui. As coisas estão bem, eu não tenho endividamento. Agora, se eventualmente a maré mudar, o mercado mudar e ele se vê contraindo dívida, talvez ele perca a oportunidade e ele vai perder o patrimônio porque não fez esse movimento de planejamento patrimonial no momento adequado. Não, e até isso que tu está colocando é muito significativo, esse planejamento prévio, né? É o mundo ideal que o empresário que está com as contas redondas, que não tem dívida, queira constituir uma holding e proteger seu patrimônio, porque quando ele já tem uma dívida, quando a empresa já tem, ele já tem na porcentagem da participação dele na empresa, como tu dissesse, né? Uma dívida, às vezes, a constituição de uma holding, a transferência dos bens dele, sócio daquela outra empresa que está endividada, para uma holding, pode caracterizar a fraude, execução ou fraude contra credores. Exato. Então, a gente tem que cuidar para ver, até isso já aconteceu com a gente tem que fazer um planejamento muito sólido para ver se o que ficou no nome dele é capaz de suportar aquela dívida. Porque se não ficou, ele está se reduzindo à insolvência, entende? Ele tá movimentando o patrimônio para uma empresa, uma pessoa jurídica. Ele está agindo em fraude contra credores, se a dívida existe, ou fraude à execução, se já tem um processo. Né? Então, isso é muito paradigmático que isso seja considerado. Né? Algumas vezes a gente até evita de fazer esse movimento ou explica para o cliente que isso pode trazer uma dor de cabeça enorme para ele, porque pode ser considerado uma fraude de execução, uma fraude contra credores. Exato, né? Como o Carlos falou, quando chega um cliente que já possui um endividamento, a constituição da holding acaba sendo arriscada, né? Claro. Claro que existem argumentos ainda que são capazes de ser levantados e evitar que o patrimônio da holding seja afetado, mas é mais difícil, né, Helena, de a gente levar adiante ali um planejamento, uma espécie de blindagem patrimonial, né, que se utiliza, né? Por isso esse movimento tem que ser prévio. O ideal é aquele empresário, tem uma dívida pequena com um credor quirografário, vamos usar esse termo, um credor cível, um prestador de serviço. Tudo bem, não é isso que vai impedir a constituição de uma holding. Mas às vezes tem uma dívida de 2, 3 milhões, né, de um credor trabalhista. Aí a gente tem que ter muito cuidado em movimentar qualquer patrimônio da pessoa física dos sócios. Porque o que a gente nota é esse movimento de busca por soluções de clientes que são colocados contra a parede pelo endividamento, né? Então, advogado, estou com essa dívida aqui, preciso de uma solução. Ouvi falar que a constituição da pessoa jurídica está o jeito assim assado. Agora, vamos lá, se eu tenho contra mim inscrito em dívida ativa, aqui a gente está falando de um endividamento fiscal, então tributário. Se eu tenho contra mim uma inscrição em dívida ativa e eu me desfaço de um bem, ainda que na integralização para uma pessoa jurídica, isso se dá em fraude. Exatamente. Vai ser considerado fraudulento. Ele é fraude, nesse caso, nem se perquire boa-fé, é má-fé, né, Carlos? A Fazenda Pública, na persecução do crédito dela, tem diversas vantagens. E uma das vantagens é justamente essa presunção de má-fé na alienação de bens posteriormente à inscrição em dívida ativa. Se desconsidera aquele negócio jurídico e o bem pode ser penhorado. E estressando esse tema, ainda que exista uma cadeia de alienações, então o devedor ele aliena o bem uma vez e esse adquirente ele aliena o bem uma segunda vez. Mesmo assim, essa cadeia vai ser considerada fraudulenta. Exatamente, infelizmente, né? Esse é o entendimento do STJ, né, que a gente lamenta muito, porque nem sempre o comprador ou esse movimento é feito com má fé. E segundo a interpretação que o STJ vem dando a essa regra que está prevista no Código Tributário Nacional é de que não importa se teve boa fé ou não no movimento. Se a alienação é feita posteriormente à inscrição em dívida ativa, ainda que ocorram sucessivas alienações, aquele cara lá da frente ou a pessoa jurídica lá da frente que possui esse bem no seu patrimônio agora, pode perder ele em decorrência da dívida daquele devedor originário que vendeu quando já tinha essa inscrição em dívida ativa, né? Então, é uma interpretação que a gente lamenta, mas que é a que está sendo aplicada aqui pelo Judiciário.